Fala pessoal, tudo bem? Sigo aqui. Hoje queria fazer a mesma coisa da última vez, ou em algum momento da última vez. Queria recitar um poema do Mário Quintana e fazer alguns breves comentários, alguns que eu escrevi em roteiro e depois outros que vierem na minha cabeça conforme eu for falando. E é isso. Vamos lá. Poema Liberdade, de Mário Quintana. É se sentir livre, é não mentir e poder sempre dizer a verdade. É fazer tudo quando der vontade. É poder sorrir sempre. Liberdade é ter sempre um grande poder de serenidade, de forma que possamos ter a identidade, que está dentro de nós e se descobre. Liberdade é não ter medo, mas ter sim o respeito. Respeito esse que possamos compartilhar com o mundo. Liberdade é um sentimento de contentamento. Ser livre não se significa ter tudo, mas um bocado, para poder mostrar o valor da força do pensamento. Esse poema é curto, mas ele é brilhante, que acho que junta tanta coisa que eu acho sensacional, cara, tipo, essa história de disciplina, liberdade, fazer tudo quando der vontade, é não mentir, dizer a verdade, é sentir livre, é um grande poder de serenidade, sabe? Ter identidade, é autoconhecimento, liberdade é não ter medo, é ter o respeito, é compartilhar o respeito com o mundo, é esse contentamento, é não ter tudo, você se contentar, você saber que você não precisa ter tudo, você precisa ter um bocado, sabe? E mostrar o valor da força do pensamento, do raciocínio lógico, do pensamento crítico. Cara, o Mário Quintana é um cara que, porra, caraca, maluco, esse cara sabe, se eu pudesse entrar na cabeça dele, porra, pra ver o que ele estava pensando, porque, pô, esse cara é sensacional. Esse poema, você vê que ele não fala sobre revoluções, prisões, política, fala de algo sutil e profundo, a liberdade de pensar, a liberdade de ser inteiro dentro de si mesmo, mesmo quando o mundo tenta nos limitar, né? A maioria das pessoas acredita que liberdade é poder ir e vir, fazer o que quiser, e ele tenta mudar esse olhar, né? Para ele, a liberdade não é ausência de muros, é ausência de correntes internas, é estar solto por dentro. Há quem viva preso entre paredes e ainda assim consiga sonhar, criar, imaginar. E há quem viva solto, mas completamente refém do olhar dos outros, das expectativas, do medo de desagradar, que é aquilo que a gente sempre conversa, né? De se comparar, do medo do que os outros vão pensar, de estar refém do olhar dos outros, da expectativa dos outros, do medo de desagradar os outros, de deixar de fazer as coisas por medo do que os outros vão pensar. Tanto que tem aquele poema do Mário Quintana também, O Tempo, que eu já tentei recitar, mas na época não ficou muito bom, porque eu ainda estava aprendendo a falar com a câmera, mas que ele fala: se fosse me dada outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, eu ia jogando a casca dourada das horas por aí, e nunca deixe de fazer nada que você ame por falta de tempo. E aí eu incluo: nunca deixe de fazer nada que você ame por medo do que os outros vão pensar. Faça tudo que você ame, tudo que te faz bem, tudo que alegra sua alma, que faz sua alma sorrir, que faz seu coração sorrir. Se os outros vão te julgar, se os outros vão se sentir incomodados, sabe? Tipo, assim, desde que não desrespeite ninguém, não fira o direito de ninguém, não faça mal a ninguém, faça tudo que te faz bem, sabe? Tipo, vá dançar, vá cantar, vá pular por aí, vá fazer acrobacia. Se as pessoas ficarem te julgando, o problema é delas, quem vai ter um coração amargurado são elas, quem não vai conseguir viver a vida da forma adequada são elas, quer dizer, da forma adequada, na minha humilde opinião. Talvez elas, na opinião delas, estejam vivendo da forma adequadíssima, mas cada um sabe de si. E essa ideia é poética, mas também tem base racional, né? Essa questão do olhar dos outros, das expectativas, do medo de desagradar. A neurociência, aí eu achei legal fazer esse paralelo aqui,
mostra que a sensação de liberdade está ligada à autonomia cognitiva, a capacidade de escolher o que pensar e em que prestar atenção. Quando você controla o foco da sua mente, você tem domínio sobre a única coisa que realmente importa, o próprio pensamento. É o mesmo princípio que Viktor Frankl, que é o criador da logosofia, que foi preso nos campos de concentração durante a Segunda Guerra, escreveu um livro sobre isso, que inclusive, é muito bom, recomendo muito a leitura. Me fugiu agora o nome, é alguma coisa do sentido, Em Busca do Sentido. A família inteira dele foi morta no campo de concentração, a mulher e acho que 2 filhos, e inclusive isso me lembra a história até de um professor que eu tive no Santo Inácio, de filosofia e, salvo engano, sociologia. Não vou falar o nome dele por motivos óbvios, mas é uma pessoa incrível e que é admirado por todos os ex-alunos. Eu espero que ele saiba disso. Se algum dia ele vir esse vídeo, eu espero que ele saiba disso. Então, que passou por esse mesmo trauma, né, que o Viktor Frankl, por conta de uma situação, uma tragédia numa cidade da da Serra Fluminense. E foi uma coisa que impactou todos nós, porque todos nós gostávamos muito dele, ainda gostamos. Essa semana passada ele tem um canal no YouTube sobre nerds em geral, história em quadrinho. Eu entrei para ver como é que ele estava, vi que ele estava bem, fiquei super feliz e tal. Mas, cara, não consigo nem imaginar como deve ter sido impossível para ele. E ele ainda tinha um filho que era especial, que era autista, e ele tinha toda uma campanha de conscientização, enfim. Mas espero que ele saiba que ele é muito querido por todos os ex-alunos lá do Santo Inácio. E voltando aqui, é o que o Viktor Frankl, né, que é o pai da logosofia, né, que é a busca por sentido, que tem esse livro que é muito bom, escreveu quando disse que tudo pode ser tirado de um homem, exceto a liberdade de um homem, de uma mulher, né, exceto a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Quintana aqui, nesse poema, coloca a liberdade como um estado de consciência, né? Não um prêmio, nenhuma conquista. É a independência do espírito diante do caos do mundo. Isso que eu acho tão bacana, tão brilhante desse poema, né? Que tem a ver também toda com essa questão da meditação, do zen budismo, do estoicismo, né? Como é que todas essas coisas conversam entre si, isso é tão interessante, cara. E ser livre para ele, né, para o poeta, não depende das condições externas, mas da capacidade de não se deixar dominar por elas. Ou seja, independente das condições externas, a sua liberdade está dentro de você, que é justamente o que o Viktor Frankl vai colocar no livro dele, que ele faz o relato do tempo que ele permaneceu como prisioneiro no campo de concentração durante a Segunda Guerra, que ele foi prisioneiro dos nazistas por ser judeu. E o poema é curto, mas ele carrega esse manifesto de que o mundo pode te limitar, pode te algemar, mas não pode te possuir se o seu pensamento continuar seu. A forma mais madura de liberdade é essa que não precisa de barulho, nem de bravura, nem de grito, nem de berro, nem de estardalhaço. Ela é silenciosa porque ela está no interior de quem a vive. A liberdade, na sua forma mais poderosa, está no interior de quem vive essa liberdade. E a mensagem é direta e clara do poema. A liberdade, ela não se conquista, ela não se conquista, ela se pratica, tal qual a meditação. Por isso que eu achei esse paralelo muito bacana. A liberdade não é um ato, ela é um hábito, também como a meditação. Um exercício diário de lucidez, de autodomínio e de escolha. No fim, ser livre é conseguir estar consigo mesmo sem precisar fugir. É saber que enquanto o pensamento for seu, nada nem ninguém te prende de verdade. Então, cara, esse poema acaba tendo muito a ver com esse livro do Viktor Frankl. Porque quem já leu esse livro vai na hora pegar tudo, a relação de que tem a ver da questão da logosofia e tal, a busca de sentido, mas é o que o Viktor Frankl falava,
que enquanto ele estava preso no campo de concentração, era o que mantinha ele vivo, querendo continuar vivo, querendo continuar buscando um sentido, mesmo sabendo que provavelmente a família toda dele já tinha morrido. Essa liberdade interna, a liberdade não é, pelo menos assim, a meu ver, a liberdade não vai ser ter 100 milhões de dólares para você poder fazer o que você quiser, bem entender, mas o seu lado interno tá cheio de amarras sociais, cheio de algemas, cheio de... Não adianta você ter o dinheiro, você ter o poder, você ter tudo, se você não consegue o principal, que é a sua liberdade interna, é a paz dentro de si mesmo. É você estar em paz consigo mesmo, é você estar livre dentro de si mesmo, que é o que vai ser justamente o mais importante, conforme abordado pelo poema Liberdade, de Mário Quintana, e pelo Viktor Frankl no seu livro, que deu origem à logosofia, que é a busca do sentido como razão da vida. Bom, espero que vocês tenham gostado desse modelo um pouco diferente, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.